Olá para todo mundo que está chegando. Olá para quem vai ver essa história depois. Olá para todos vocês. Hoje é o Dia Nacional da Libras. Isso, a linguagem brasileira de sinais. Para as crianças que estão aí e talvez ainda não saibam, a linguagem brasileira de sinais, Libras, é utilizada para as crianças surdas ou deficientes auditivos um pouco mais graves. E é aquela linguagem que se usa tanto das mãos para fazer os gestos, quanto da expressão facial e do corpo todo para traduzir. Como eles não escutam, então eles se usam de todo o visual, a parte visual, para compreender o que o outro quer transmitir, o que o outro quer falar. Combinado? Então, por causa disso, hoje a nossa história, ela vai trabalhar algo diferente. A nossa história de hoje é de Rosângela Carvalho. O nome da história é O Cacto que Queria um Abraço. Isso mesmo. O cacto, essa plantinha aqui, ó, cheia de espinhos, queria muito um abraço. Olha só, com os bracinhos abertos. O cactus morava num jardim. É esse jardim aqui, ó, cheio de flores. Só que ninguém o abraçava, nem chegava perto dele. Por quê? Porque os seus espinhos, além de ficarem grudados em quem o abraçava, machucavam. Dava aquela dor quando o espinho cravava. Então ele vivia ali tristonho, porque ninguém nunca tinha tido a coragem de dar um abraço nesse cactus. E ele ficou ali olhando aquelas plantas verdes de todos os tons, aquelas flores coloridas, e com aquela cara tristonha, até que um dia um sapo apareceu por ali, olhou para ele e... Por que essa cara tão triste? O cactus logo comentou: eu queria muito um abraço, por isso eu vivo triste. Ninguém nunca me abraçou. O sapo, meio irônico e com muito humor, fez gracinha, deu risada e disse: Eu também queria um beijo de uma princesa, mas nunca uma princesa me beijou. Ah, e saiu saltitando todo engraçadinho dali o sapo. Ah, continuou o cactus ali naquele jardim triste, triste e solitário, apenas observando. Foi quando apareceu um coelhinho muito fofinho, um filhote de coelho. Olhou para ele, ele já foi dizendo porque estava triste, e então o coelhinho não pensou duas vezes e logo foi abraçar o cactus. Mas na mesma hora saiu correndo dali, porque se encheu de espinhos. Foi até a sua mamãe. O cactus, triste, porque sabia que tinha machucado o coelhinho, e ainda conseguia escutar a conversa do coelho com a sua mamãe coelha. E a mamãe coelha disse para o coelhinho nunca mais ir lá abraçar o cactus. O coelhinho chorava de tanta dor. Cada espinho que a mamãe tirava, o coelhinho chorava, chorava, chorava. Cactus ficou mais triste ainda, porque aquele que tentou abraçá-lo saiu todo machucado. Nunca mais poderia abraçar alguém. Foi então que naquilo apareceu o vento soprando. E ao conversar com o cactus, logo ao saber que era por causa de um abraço que ele estava triste, o vento logo disse: mas eu vou te abraçar, não se preocupe. O cactus, todo preocupado, disse: mas e os meus espinhos? Os meus espinhos vão te cutucar. O vento disse: não se preocupe, os seus espinhos não vão me machucar. Não se preocupe. E foi soprando. E deu-lhe um abraço tão forte, mas tão forte, que o arrancou dali, daquele
lugar e o levou para um lugar aonde existiam muitos outros cactos, assim como ele, todos cheios de espinhos, com os braços abertos e também querendo um abraço e sentindo-se abraçado só pelo vento. Ali ele ficou um bom tempo, porque ali, nesse lugar deserto e cheio de cactos, todos eram iguais a ele. Mas como se passaram os dias, as flores do jardim começaram a perguntar: ué, cadê o cactus? Onde será que foi o cactus? O que será que aconteceu com o cactus? Todo mundo ficou preocupado com aquele cacto. O sapo que tinha observado logo contou que foi o vento que tinha lhe abraçado e o levou para longe. Quando o vento voltou, logo lhe perguntaram para onde ele tinha levado. O vento disse: o levei para um lugar deserto bem longe daqui. Lá está cheio de cactos como ele. Ele ficou muito feliz. Eu lhe dei um abraço e o deixei lá com os seus iguais. Aí as plantas ficaram um pouco menos preocupadas. As flores até falaram: que bom que não aconteceu nada grave com ele. Mas poxa, ele está fazendo falta aqui. Cadê o cactus? Ele poderia voltar com a gente. A gente não consegue abraçá-lo, mas a gente gosta dele. Combinaram então com o vento e lá se foi o vento buscar o cacto novamente. Quando o cacto chegou de volta no jardim, todas as plantas tinham cartazes escrito muitas coisas, como esse: sentimos a sua falta. Amamos você. Que bom que você voltou. Não conseguimos te abraçar com os nossos braços, mas podemos te abraçar com os nossos olhos. Todos te abraçamos com todo o amor do nosso coração. Seja bem-vindo novamente, cactus. Você faz parte do nosso jardim. E assim, o cacto, vendo que ele era amado ali, ele ficou muito feliz e entendeu que ele não conseguia abraçar a todos ali por causa dos espinhos, mas que nem por isso eles deixavam de amá-lo. E ali era o seu lugar, e ele fazia parte sim daquele jardim. Todos então se sentiram felizes porque conseguiram transmitir o seu amor ao cactus por meio dos olhares, por meio dos sorrisos, por meio de gestos, por meio dos cartazes, dos coraçõezinhos que deixaram para ele. E a partir daquele dia, o cacto então passou a viver feliz no seu lugar ali com todas as outras plantas. E assim, nossa história chegou ao fim. E aí, gostaram da história do cactus? Vocês sabiam que assim como o cactus, cada um de nós tem alguma dificuldade? Mas nem por isso a gente tem que deixar de amar as pessoas. Se nós não conseguimos entender uma pessoa porque ela não fala, nós podemos pedir para ela escrever, ou para ela fazer gestos, ou para ela fazer sinais como a Libras. Se uma pessoa não enxerga, a gente pode ajudar ela conduzindo pelos lugares, se os coleguinhas não enxergam, e ajudá-los a tocar. As pessoas que não enxergam muitas vezes têm os olhos nos dedos, eles sentem, eles escutam e prestam muita atenção.
Cada um precisa de ajuda para alguma coisa e cada um pode demonstrar o seu amor de alguma forma. Então, o nosso convite hoje não é apenas para brincar. Você pode não saber Libras assim como eu, mas você pode brincar de mímica, de imitar, de fazer gestos e pedir para o papai, para a mamãe adivinhar que gesto é esse. É um coração? Está imitando um coelho? Está imitando um porquinho? Que tal brincar de imitar? E se você está com saudade de alguém que você não consegue abraçar nesse momento, faça um coração para ele, desenha para essas pessoas um coração ou algum desenho bem bonito e bem colorido que você possa mandar para eles, ou manda um vídeo, beijos. Enfim, existem muitas formas de a gente demonstrar que a gente ama as pessoas. Pode ser assim como fizeram com o cactus, também deixando recadinhos ou fazendo cartazes. O importante é não esquecer e não deixar de mostrar para as pessoas o quanto nós as amamos. Um beijão e até a próxima!